Saudações, eu gosto da ideia de já chegar na voadora para não enganar ninguém quanto ao objetivo de nosso vídeo. Nós estamos sob ameaça, inclusive inteiro. Dia sim, dia também, nós fazemos um vídeo explicando que nosso adversário é o liberalismo, entendido enquanto o modus político do capitalismo. A gente tem um modo ideológico, que é o Ocidente, a gente tem um modo econômico, que é o próprio sistema, e o modo político, que é o liberalismo. E o liberalismo engana muita gente. Ele propositadamente engana muita gente. Por quê? Ele convenceu muita gente que a luta da classe trabalhadora era contra os conservadores. Mas não é, a luta da classe trabalhadora não é contra os conservadores, inclusive porque a maior parte da classe trabalhadora é feita de conservadores. Os pobres, que são os trabalhadores, tendem a ser conservadores. John Kenneth Galbraith explica isso com muita ênfase e eficiência num livro chamado Natureza da Pobreza das Massas. Os pobres são conservadores, os trabalhadores são pobres. Logo, os trabalhadores tendem a ser conservadores. E os liberais conseguiram a façanha de dar a impressão para os pobres que o inimigo deles não eram os patrões, não era a burguesia, não era o Estado a serviço da burguesia. Não, o inimigo deles eram os conservadores. Ou seja, o inimigo deles eram eles próprios. Isso pegou muito bem na classe média, né, que gosta de pagar de progressista, de moderna. O Flaneur, né, descrito lá por... Então é importante ter em vista que os liberais são os inimigos da classe trabalhadora. São os inimigos dos pobres. E eles se camuflam, né? Eles se camuflam, esse viés de progressista, como se fosse sinônimo de esquerda, como se fosse sinônimo de defesa da classe trabalhadora, essa coisa que os duvivieristas, né? Esses netos de elites importadas, de famílias antigas, de apartamento em Copacabana, em Savassi, nos Jardins. Essa gente ela se sente muito feliz se dizendo sendo progressista, para não dizer que é burguesa, safada, exploradora. Não, somos progressistas, isso é fofo. Tudo que a classe média quer ser é confundida com essa gente. E ela faz qualquer coisa por esses penduricalhos. Então a gente tem que tomar cuidado com o liberal. Você tem que tomar muito cuidado com o liberal, a gente tem que permanecer sempre atento. E isso não só num plano da política nacional. Do ponto de vista da política internacional também, é importante ter muita clareza quanto a isso. Se eu sempre estou falando contra o Ocidente, é porque eu compreendo e espero, inclusive, já ter demonstrado que o Ocidente é o sistema ideológico do capitalismo. Da mesma forma, se eu sempre estou falando contra os liberais, é porque eu entendo que o liberalismo é o sistema político do capitalismo. O capitalismo é o sistema econômico. O Ocidente é o sistema ideológico. Liberalismo é o sistema político. Então o liberal defende o capitalista. Ele pode ter esse viés de progressista, ele pode ter esse viés de modernoso, de duvivierista, de verdistongueiro, de fada da floresta, mas ele não passa de um liberal safado, sem vergonha, que não toca jamais nos problemas de fato da nação. O problema não é entregar o cargo da Ana Moser para o Centrão, porque tem muito mais coisa em jogo. Cara, eu, pelo amor de Deus, eu não estou criticando a Ana Moser, acho ela o máximo. Mas a gente precisa de voto, por exemplo, para garantir imposto sobre grandes fortunas. É isso que importa. Se esse povo está tão grilado que elegesse deputados de esquerda. Não adianta eleger liberal safado ou lacrador, não. Tem que eleger deputado de esquerda. Certo? A pergunta quem faz, pergunta correta, quem faz, é esse conservador aqui. Está muito mais do nosso lado do que liberal safado. O senhor vê possibilidade de reindustrialização do Brasil? Porque eu acho que o problema hoje em dia é esse, né? Nós precisamos gerar empregos, nós precisamos gerar valor agregado àquilo que nós produzimos para ter maiores receitas de exportação, mas o problema de reindustrializar é bastante complexo. Como é que o senhor vê isso aí? Fundamental. É fundamental. Eu vejo com muita simpatia as declarações do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, que é ministro da Indústria e Comércio.
o BNDES tem um papel fundamental também a exercer aí. Tem gente jovem, boa, trabalhando no MIDIC, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, engajada nessa preocupação, sabe? Hoje, por exemplo, li um excelente artigo do André Nassif, um economista que publicou no jornal Valor uma proposta de reindustrialização, sabe? Então nós temos que trabalhar fundo nisso, porque é uma ilusão pensar. Acho que nós falamos sobre isso na última conversa, se não me falha a memória. É uma ilusão pensar que um país como o Brasil, de proporções continentais, urbanizado em alto grau, possa se desenvolver com base no setor agropecuário, primário exportador. Não vai ser assim. Se nós não tivermos uma indústria forte, diversificada, o Brasil perdeu. O Brasil é um caso gravíssimo, comandante, de desindustrialização precoce, acentuada, sabe? Dos anos 80 para cá. Né? E é preciso retomar a industrialização. O ministro Alckmin, vice-presidente, fala em neoindustrialização, uma reindustrialização em novas bases. Tá bom. Eu não gosto muito desse prefixo neo, mas enfim. Também não. Ele esconde um pouco de falsa novidade, assim, sabe? Mas tudo bem. É uma industrialização que não vai fazer exatamente o que foi feito no passado, claro. Né? Porque o mundo é diferente, o Brasil é diferente. Mas é fundamental que a indústria brasileira seja retomada. Temos aí o BNDES. Temos aí um governo que fala claramente nesse assunto. Né? Nós temos recursos humanos, recursos naturais, capacidade empresarial. Temos que botar isso para funcionar e voltar a ser, inclusive por motivos de segurança, viu? Porque nenhuma nação consegue ser militarmente segura, o senhor sabe melhor disso que eu, se não tiver uma indústria forte. O que está acontecendo com a Ucrânia, ela não tem indústria, né? Ela depende de todo fornecimento de país da OTAN. Pois é. Então, na história econômica mundial, os países que fizeram um grande esforço de industrialização foram países que também tinham preocupação de segurança nacional. A Alemanha do Bismarck, o Japão da restauração Meiji, entende? Todas as industrializações tardias foram impulsionadas pela preocupação de defesa. E eu não vou falar de um assunto que o senhor conhece melhor do que eu, mas vou apenas mencionar o seguinte: eu tenho muita preocupação, e falo isso no meu livro, inclusive, nesse livro aí que está na tela, O Brasil não quebra o quintal de ninguém. Muita preocupação com o desarmamento brasileiro. O Brasil não é um país suficientemente armado do ponto de vista militar. Mas é duro, doutor Paulo, o senhor quer ver uma coisa? Eu fiz uma briga muito grande, eu junto com os sindicatos metalúrgicos lá de São José dos Campos, a gente fez uma campanha enorme aqui, fomos inclusive na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo para falar sobre esse assunto. O sindicato brigou muito, a gente foi à luta mesmo para tentar erguer a Vibraz, né? E a coisa não foi muito bem, não. Agora, a gente nota o seguinte: em vez das Forças Armadas aderirem a essa campanha, a pessoa fica comprando caminhão e jipe do exterior. Não era para o Brasil estar comprando nem caminhão nem jipe, que é um insumo muito fácil de ser fabricado, muito básico. Se fosse uma coisa mais complexa, eu não vou entrar nessa seara, né? Um avião de caça é uma coisa muito mais complexa. Mas um caminhão e o jipe é um insumo básico. Então a gente não está preocupado no Brasil em sequer produzir o básico, né? É difícil, porque você não pode começar a indústria do complexo para o básico, é o contrário, né? Você faz o básico, vai aperfeiçoando, vai adquirindo know-how e vai chegar a coisas. Então é difícil realmente o panorama que a gente enfrenta aqui, né? No campo militar tem muitas dificuldades. Existe um preconceito contra os militares muito amplo, que foi fomentado pelo regime militar, pelo comportamento de certos setores militares no governo Bolsonaro, né? E isso dificulta muito a percepção da população mais ampla quanto à importância da defesa nacional. Entende? Se nós pensarmos que o Brasil vai viver num mundo tranquilo, desarmado, colocou na Constituição que não teremos armamento nuclear. Olha o absurdo que isso significa, entende? Então, o Brasil tem que ser um pouquinho menos bonzinho e se preparar para um mundo muito difícil, que é esse mundo que está aí pela frente, no século XXI.